Fala aí pessoal, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Antes de eu falar alguma coisa desse status aqui, que é o status 5 da nossa quarta faixa do Mix Nando, eu queria deixar uns recadinhos aqui. Esse mês eu vou estar em Florianópolis, Santa Catarina. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer esse curso de mixagem e teoria de áudio lá em Floripa, né? Dessa vez, na verdade, a gente não vai abrir vagas para essa turma, porque é uma turma fechada, que me contratou lá nos dias 24 e 25, mas no dia 23 agora, provavelmente eu faça um daqueles masterclasses de audição crítica, tá? Então quem for aí do sul de Santa Catarina ou próximo aí de Florianópolis, tiver interesse em participar, fique ligado aí que eu devo fazer uma divulgação com os detalhes desse evento no dia 23 agora de junho, tá? Quem tiver interesse nos cursos de mixagem e masterização, vai ter uma turma no dia 8 e 9 de julho, aqui em Juiz de Fora, curso de masterização, tá? Vou postar mais detalhes ainda essa semana. E nos dias 29 e 30 de julho, também aqui em Juiz de Fora, vai ter o curso de mixagem e teoria de áudio, tá? Quem tiver interesse, basta mandar um e-mail contact@nandocostamusic.com. Esses dias eu ainda posto mais detalhes sobre esses cursos, tá bom? Então vamos falar aqui sobre esse status. Na verdade, nesse status aqui tinham duas ações muito importantes aqui e, na verdade, vai pontuar quem falou alguma coisa em relação a esses aspectos, tá? O primeiro ponto importante é um dos elementos que a gente não tinha abordado ainda, que são os tons, tá? Então eu fiz uma compressão e uma equalização nos tons, trabalhei um limiterzinho, já vou mostrar aqui que eu fiz, e depois eu trabalhei também uma cola na bateria geral, ou seja, eu trabalhei um pouquinho de equalização e um pouquinho de compressão também, tá? Geralmente eu gosto de trabalhar a bateria com compressão paralela porque eu gosto da sonoridade e tal. Nessa música eu resolvi fazer a compressão em série, ou seja, eu trabalhei apenas os plugins insertados ali, sem fazer o lance da paralela, e eu acho que funcionou muito bem. Obviamente, quando a gente trabalha esse tipo de compressão e equalização num ponto já caminhado da mixagem, né, a gente tem que fazer algumas compensações nos outros elementos, né? Então, por exemplo, na hora que você comprime a bateria como um todo e você trabalha um pouco da equalização também, você acaba tendo que manipular um pouco a forma como o bombo estava comprimido, a equalização do bombo, o volume da caixa, enfim, tudo que você faz aqui você deve compreender como se fosse, entre aspas, uma mini mixagem, uma mini masterização dos elementos internos que são roteados para aquele submix, né? Então foi basicamente isso que eu fiz. Vai pontuar quem falou alguma coisa do tom e da bateria. Tiveram alguns comentários depois também falando de algumas coisas interessantes, né? Eu acredito que essas pessoas tenham falado também em relação a tom e bateria, mas dois elementos que eu mexi aqui, que eu senti a necessidade também que alguém comentou. O primeiro deles é o Loop Motif, né? Na verdade, o Fabrício, nosso amigo aqui do canal, comentou para tirar um pouco de grave dele, porque é o momento que entram os tons da bateria, né? Então é uma consequência. Na hora que a gente limpa os tons da bateria, obviamente o loop ele soa um pouco mais claro, mas eu senti também a necessidade de fazer essa limpeza aí em 23 Hz. Então é só tirar basicamente a sujeira lá embaixo no subgrave. Quem trabalha com elementos eletrônicos, né, sintetizados, loops e tal, nesse tipo de mixagem, que é uma mixagem que é basicamente toda orgânica, né, a dica que eu vou dar é a seguinte: deixa esses elementos intactos, né, durante a maior parte do tempo. Vai mixando o resto e vai sentindo como é que esses elementos vão reagir, porque eles já têm um processamento natural, né? Então, se você começar a pensar em comprimir, equalizar eles, você vai acabar com o som e você vai prejudicar a sua mixagem, vai ser muito difícil fazer com que os outros elementos se integrem, porque na verdade esses elementos já têm um nível de processamento muito maior do que o resto da música. Então, se você não pegar o resto da música e for colando nesses elementos, você não consegue fazer esse encaixe. E o outro elemento que eu manipulei também um pouquinho foi o baixo. Na verdade, alguém comentou aí do baixo não ter a definição ainda necessária, né, para perceber ele no track e tal. Nesse tipo de baixo a gente teve a mesma situação que a gente teve na outra música aqui do Mix Nando, né? Eu senti que a captação do baixo foi uma captação um pouco mais velada, olha só. Ele tem até o brilho ali, mas o baixo, por ter muito grave, né, na verdade ele tende a ter essa sonoridade um pouco mais cheia. Isso aí pode ser influência direta do pré que foi gravado, pode ser alguma coisa também do potenciômetro do baixo. Eu não tenho certeza se foi fechado levemente ou às vezes
esse tipo de baixo às vezes tem um boost de grave, eu não sei como é que foi gravado, mas a sensação é que o baixo ele fica um pouco mais encorpado do que ele precisaria para o track, né? Então o que eu acabei fazendo aqui foi uma limpeza extra de médio grave no baixo para poder fazer essa compensação e dar um pouco mais de clareza. É como se a gente tivesse que deixar o baixo um pouco mais roncado, entre aspas, para o baixo poder aparecer nesse tipo de track, né? É muito importante a gente ficar com isso aí ligado, porque a gente tem essa percepção, às vezes, de que o baixo tem que ter muito subgrave, que ele tem que ter um corpo muito denso, né? E muito pelo contrário, dependendo do tipo de arranjo, você não precisa ter essa informação toda no subgrave, porque vai acabar atrapalhando sua mixagem. Nesse tipo de mixagem, você pode ver aqui que eu tirei muito dessa região que está enfatizada naturalmente no baixo ali, né? Então, às vezes você gravar o baixo mais flat, ou você gravar sem essas ênfases de boost, porque eu sei que tem vários baixos ativos aí de 5 cordas, 6 cordas, que tem às vezes um potenciômetro de boost de grave. Você não tem necessidade de gravar com esse boost de grave dependendo do arranjo. Então isso aí é um tipo de análise que você faz quando você está fazendo a captação. A sua mixagem já começa na captação, a mixagem já começa no arranjo, né? Então quando você faz esse tipo de análise, já vai evitar que você precise fazer esse tipo de equalização depois no baixo, você nem manda para dentro esse sinal. Então foram basicamente essas ações que eu fiz, né? Fiz uma leve manipulaçãozinha aqui também. Alguém tinha comentado alguma coisa do volume do acordeon em alguns pontos, né? Então, na verdade, eu aumentei o acordeon solo aqui em alguns pontos, né? Fazendo as intervenções aqui de introdução, meio e final, que eu acho que deu uma onda interessante esteticamente falando. Então, foi basicamente isso que eu fiz, tá? Vamos fazer uma avaliação e no próximo status a gente continua mandando bala, que tem bastante detalhe interessante pra gente abordar e falar aqui, tá bom? Vamos lá. Desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou. A noite tá só começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada, bebendo com a mulherada. No outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo real. Já é meia-noite, desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou. A noite tá só começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada, bebendo com a mulherada. No outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo real. Um dia na balada, bebendo com a mulherada. No outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo real. Beleza, galera? Só para encerrar, que eu acabei esquecendo de mostrar aqui as manipulações que eu fiz. Nos tambores, eu fiz uma equalização aqui
só para tentar tirar um pouquinho das diferenças de tonalidade entre eles, né? Para eu poder fazer o processamento através do submix, né? Então tem um pouquinho de compressão aqui com release bem rápido, para dar um brilho nos tons, né? Porque nesse tipo de música os tambores têm que ficar bem evidentes. E eu trabalho uma equalização aqui para encorpar um pouco, tirar um pouco de médio grave e dar média alta e brilho aqui também, né? Eu trabalhei um limiter também para segurar bem as pontinhas. Como é um arranjo que tem muito elemento e tem muita coisa percussiva, então a gente ter o controle dos transientes é muito importante, né? Então a gente tem que definir quem que a gente quer deixar com os transientes passando, né, realçando na mix geral, e quem que a gente quer segurar. Os tambores a gente quer eles bem na frente, então o que a gente tem que fazer é segurar os transientes. Então eu trabalhei um limiterzinho aqui. Na bateria eu trabalhei uma equalização com um equalizador Pultec, que é um equalizador bem legal para dar uma coloração. Trabalhei um pouco de boost por volta de 60 Hz aqui. Com essa atenuação, né, ele trabalha com aquela ideia de filtro analógico, né, que você tem, por exemplo, você dá um boost em 60 e ao mesmo tempo você consegue fazer um cortezinho um pouquinho acima disso, né? Então você consegue enfatizar mais o subgrave, tirando a região um pouquinho acima, né? Então ele utiliza essa filosofia para fazer esse controle aqui de grave. Dei um pouquinho de brilho aqui também, tirei um pouquinho na atenuação também para controlar os brilhos, né? E também trabalhei um pouquinho de boost aqui por volta de 300 Hz, que deu mais corpo para a bateria também, né? E aí eu trabalhei um Fatso aqui na sequência, que é um compressor bem legal, né? Geralmente para uma compressão mais suave eu trabalho sempre nesse modo GP, que é o General Purpose, né? E no modo Buzz aqui juntos eles conseguem fazer uma sonoridade um pouco mais sutil. Trabalhei um pouco de excitação harmônica também com esse botão Warmth aqui, né? Se você observar, a compressão da bateria é bem sutil, ó. Então é mais para dar aquela cola na bateria mesmo, né? Então beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!